Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Não são poucas as pessoas que perderam a vida nas últimas 72 horas vítimas de acidentes de aviação. Os números apresentados pela Direção Nacional de Aviação e Trânsito apontam para mais de 20 e Luanda lidera as estatísticas. A sinistralidade rodoviária continua a fazer muitas vítimas, razão pela qual é a segunda maior causa de morte em Angola, ficando atrás apenas da malária. Nos últimos anos, o país tem enfrentado desafios significativos para reduzir o índice de acidentes de aviação que resultam maioritariamente em perdas de vida, deixam feridos graves e causam danos materiais avultados para as famílias. Só nas últimas 72 horas, por exemplo, 21 pessoas perderam a vida nas estradas do país. De realçar que nós tivemos um total de 79 acidentes mais 16, que tiveram como consequências 21 pessoas que perderam a vida, mais 4, 104 feridos, mais 26. Destes feridos, 73 são feridos graves e 31 feridos leves. A província de Luanda foi a que mais se destacou com maior índice de sinistralidade rodoviária, tendo registrado um total de 3 acidentes, menos 6, 2 mortos, menos 7, 19 feridos, mais 1. O excesso de velocidade, a condução sob efeito de álcool e a não aplicação dos princípios da condução defensiva estão entre as principais causas dos acidentes. Durante as últimas 72 horas, dizer que é possível reduzir os acidentes se também o nosso comportamento for ajustado ao contexto. Nós, condutores, temos que cumprir escrupulosamente com as regras do Código de Estrada, como também chamamos a aproveitar aqui para chamar a atenção aos peões, dos quais devem também ter um comportamento adequado quando estiverem na via pública. Gonçalo Mussungo, especialista em segurança rodoviária, considera que para a redução do problema, várias medidas precisam ser tomadas. A questão da fiscalização dos sinais na via pública, porque hoje temos também sinais que estão, na verdade, colocados de forma irregular, que um sinal que devia estar numa interseção de nível, tipo cruzamento, mas encontramos numa curva, daí que a questão da organização dos sinais também deve se controlar. E aqui as escolas cumprem com seu papel, que é educar, transmitir aquilo que está plasmado nos regulamentos do próprio Código de Estrada que o próprio país aprovou, daí que só que esses condutores, ao partilharem a via pública, na verdade, praticam comportamentos incorretos, daí que o próprio Estado, a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, enquanto entidade fiscalizadora do trânsito e a própria segurança rodoviária a nível do país, deve responsabilizar, na verdade, esses infratores para que tenhamos, então, um número reduzido e chegamos até 2027 atingirmos aquilo que é a meta do Executivo, baixarmos até 50%. Os impactos da sinistralidade rodoviária em Angola são devastadores. Além das mortes e ferimentos graves, os acidentes de aviação têm consequências econômicas e sociais consideráveis. As famílias são as maiores afetadas pela perda de entes queridos. Angola não realiza campeonatos de acidente, portanto, sempre que tiverem trânsito, devem sempre pautar pelos princípios da boa educação, a empatia no trânsito, a sensatez, para reduzirmos então esses elevados números de acidentes e as mortes que têm resultado propriamente da circulação rodoviária. Geração Jornal Notícias na primeira edição da semana. Hepatite, números e o caso de Angola em relação à doença que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. O IJA, prioridades na governação local, o município da Mocaba acolheu a reunião de acertos e balanço das ações já realizadas. Carapau, 60 dias de veda, proibição da captura teve início hoje face aos níveis de escassez que em Luanda são elevados. Mercado económico, contas e perspectivas referentes à segunda metade de 2024. Os caminhos da inflação. Palácio Presidencial, novos secretários de Estado, momentos da posse e recomendações ao mais alto nível. Ministério das Relações Exteriores, 10º Conselho Consultivo alargado. Abordagens estão voltadas para a valorização de capital humano. Fórum Parlamentar da SADC, debates na 55ª Assembleia tiveram início hoje com foco no plano estratégico da região. Atualidade fora de portas, África do Sul, os olhos sobre o cenário de partilha de ministérios no governo e as novidades que marcam o dia a nível do desporto. Bem-vindos ao melhor da informação.
futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados de tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Pela situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Outra vez, boa noite. Criminalidade em Luanda, números referentes ao período de 25 a 30 de junho. Foram detidos pela Polícia Nacional mais de 30 cidadãos. Que são acusados de vários crimes. O balanço apresentado hoje destaca a falsificação da moeda estrangeira. 33 cidadãos foram detidos no município de Luanda por crimes de roubo qualificado, venda de substâncias proibidas, furto, introdução de moeda estrangeira falsa no mercado e burla. As detenções aconteceram durante o período de 25 a 30 de junho de 2024 em toda a parcela do município de Luanda, com maior incidência para os bairros da Lixeira, Samba, Prenda e Militar. É verdade que nesses bairros é necessária a presença policial para frustrar e combater determinados atos, não só criminosos, mas também de incivilidades, não é? E foi necessário este esforço, digamos assim. Foram apreendidas durante este período 2 armas de fogo do tipo pistola marca Star e um carregador com 5 munições e uma outra de marca Tavira. Foram ainda recuperadas 8 notas de $100, não é falso, em posse de um grupo de indivíduos que é reincidente na prática do crime de contrafação. Foram também recuperadas 5 motorizadas, não é? No âmbito mesmo das ações de combate ao crime, em sede de sequência investigativa. Dizer ainda que foram recuperadas 370 mil kwanzas, 13 sanitas de cor branca. Elas foram recuperadas no âmbito de um trabalho que o DIP, ao nível do município de Luanda, através das suas BACs, tem levado a cabo em sede da recuperação, porquanto alguns indivíduos pertencentes a uma empresa de segurança furtaram numa ação contínua, portanto, a loja sanitária do Hospital Américo Boa Vida. E os cidadãos envolvidos no crime de introdução de moeda falsa no mercado falam como era feita a operação. Eu tinha na minha posse 9 notas. 9 notas, o meu amigo aqui, como está fraco, a cantina arreou, fui falar com ele, se fez passar, tipo, a anotação de alguém, ele pegou-me 50 mil kwanzas e me entregou. Quer dizer, vendi as notas dele a 50 mil kwanzas. Eu lhe disse, então, como é que eu vou pagar 50 mil kwanzas para receber aquele? Como é que faz isso? Ele disse, tem, passa. Eu lhe perguntei se ele próprio mesmo sabe onde está se passar. Ele disse sim, sabe onde está se passar, é só comprar. Como resultados das investigações, foram ainda feitas detenções por vários crimes, com destaque para crimes de abusos sexuais e vendas de substâncias proibidas. Foram realizadas, melhor dito, 14 atos de sequência investigativa, sendo 1 por roubo qualificado, 3 por furto, 1 por abuso de confiança, 2 por burla, 3 por ofensa grave à integridade física, 2 por furto qualificado, 1 por agressão sexual com penetração, 1 por venda de substâncias proibidas. Aqui estamos a fazer referência à cannabis sativa, vulgo liamba, grandes quantidades, tanto foram apanhadas com uma senhora que comercializava, que culminou na detenção de 36 indivíduos. A Polícia Nacional apela à população para a cultura de denúncias, de modo a manter a ordem e tranquilidade públicas. E agora o caso de um menor de 10 anos que foi vítima de rapto quando se dirigia à casa de parentes. Aconteceu aqui em Luanda. Mais concretamente no município de Viana. A criança foi, na sequência, abandonada na via pública pelos autores do sequestro. Vamos conferir a história completa.
Este abraço é o alívio de um dia de pânico para esta família. O pequeno Jó foi sequestrado na manhã de hoje no bairro Papá Simão, em Viana. Ele conta o que lembra do momento e o medo que sentiu. Tinha me mandado ir buscar o dinheiro do meu tio. E tinha um moço que estava me seguindo com o carro. E pega, me põe o pão na boca. E aí comecei a dormir. E enquanto eu estava aqui, eu só se lembro do Piquet que estava no banco que me meteu dentro do carro. A agitação das pessoas na rua fez com que um elemento da nossa equipa o trouxesse para a nossa estação. Aqui, foi acolhido e alimentado, até ao reencontro com os pais. Eu vi meu filho que gosta de assistir boneco, não está. Não, isso não está me cheirar bem. Eu tentei levantar quando também me ligam. Falei, esse número é estranho. Pensei que é do meu irmão Estrela. Alô, meu irmão é como? Não, não é teu irmão. Com quem falo? Essa já que ele me falou, não, é a mãe do Jó, sim, sou a mãe do Jó. Quando eu escutei essa novidade, já não aguentei mesmo mais. Comecei já a ir chorando. O pai é taxista e está habituado a ouvir muitas histórias iguais e nunca imaginou uma cena semelhante na sua própria casa. Aconteceu comigo, também pode acontecer com outro. É de acreditar porque aconteceu com meu filho. Eu nunca acreditei nesse tipo de coisa. Também levo crianças perdidas. Já me aconteceu isso, já levei para a rádio, já levei para a televisão. E aconteceu com meu filho. É para apelar aos outros pais, como eu, que vamos ter mais cuidados, controlo 100% das nossas crianças. 30 minutos é muito, a criança já está distante. O meu filho foi raptado perto da casa da avó. O que terá acontecido para que o Jó fosse abandonado pelos sequestradores não se sabe, mas a inteligência dele lhe permitiu ter o pai e a mãe de volta. Pois, ainda bem que o menor está de volta ao cuidado dos pais. Hepatite, olhamos a seguir para o caso de Angola em relação à doença que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. A taxa de prevalência no país varia entre 8% a 10%. Hepatite B é mais diagnosticada. Dados atuais apontam que de 2021 a presente data foram registrados mais de 8.000 casos, a maioria em mulheres gestantes. Estimativas e projeções do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA indicam que mais de 8.000 pessoas no país vivem com a hepatite B. O nível de prevalência, que chega a ser superior que o do VIH-Sida, vai de 8% a 10%. As autoridades sanitárias entendem que ações imediatas devem ser implementadas com urgência para a redução de novas infecções. Em Angola, desde 2021 até maio do corrente ano, estão notificados 8.462 pacientes com hepatite B. Aqui podemos dizer 8.462 casos de hepatite B, porque estão notificados. Há necessidade urgente de se intensificar os esforços de forma integrada e inclusiva. Apela à implementação de ações imediatas para diminuir as novas infecções através do acesso à informação, acesso a preservativos, a vacinação aos grupos mais vulneráveis, como as crianças recém-nascidas, gestantes, profissionais de saúde, usuários de drogas injetáveis, pessoas privadas de liberdade, trabalhadoras de sexo, homens que fazem sexo com homens, entre outros mais vulneráveis. Pelos poucos estudos que nós temos, a prevalência das hepatites é superior à do VIH. No entanto, nós temos um controle maior do VIH. Como a transcendência do assunto começa já a ser verdadeiramente preocupante, nós temos de tomar medidas muito sérias, porque, como a doutora Lúcia disse no princípio, nós estamos a tratar da hepatite B, mas nós temos seis tipos de hepatites, não é? Neste momento,
começamos a tentar atacar já a hepatite B, a hepatite C também. Portanto, a nossa prevalência só da hepatite B vai de 8% a 10%, anda por aí. Quer dizer que é algo preocupante e que, de facto, deve preocupar o país e todas as pessoas que se importam pela continuação desta nação. Apesar dos desafios em torno da enfermidade, foram registrados progressos que permitiram a eliminação da doença através da vacinação perinatal. Foram feitos progressos consideráveis para eliminar a transmissão perinatal da hepatite B através da imunização infantil universal contra a hepatite B, incluindo a dose oportuna no nascimento e que tem sido altamente eficaz na redução de novas infecções entre crianças. Mas é um grande desafio, porque muitas vezes o teste que nós recebemos não é suficiente. Vocês não têm ideia de quando a televisão, a rádio comunica que existe uma campanha de testagem, a aderência das pessoas. E muitas vezes o teste que nós recebemos na doação, recebemos apenas para aquela semana e não tem sido suficiente. Então, apelar que hoje a OMS recomenda que os países devem pegar e assumir a compra de reagentes para acabarmos então com as hepatites B. Sob o lema "A hepatite não pode esperar", este ano a campanha alusiva ao Dia Mundial contra a Hepatite Viral vai decorrer durante o mês de julho nas mais de 30 unidades de saúde com os serviços da doença que têm uma cobertura vacinal de 45% a nível global, sendo que a cobertura mais baixa ronda os 18% pela região da África Austral, onde Angola está inserida, segundo dados da OMS. E na província do Mochico, os casos de malária e sarampo aumentam significativamente. As autoridades estão preocupadas. O primeiro semestre encerrou com números altos. Estão a falar de mais de 700 casos em toda a extensão da província. O sarampo domina o pico epidemiológico de doenças registradas nas unidades sanitárias no Mochico. Em termos de número, durante o primeiro semestre de 2024, nós tivemos aí um registro de 776 casos notificados ao nível de toda a província, mas nesta altura temos apenas o registro de casos no município sede, com cerca de 57 casos a nosso controle e 12 casos no município de Camanonga, que também já estão sob nossos cuidados. No Mochico encontram-se internados no Hospital Municipal do Mochico, que é o nosso quartel de controle e tratamento da mesma. E os pais encarregados reagem positivamente do tratamento e acompanhamento médico e reforçam a importância de redobrar os cuidados. Por parte dos médicos não tem nenhum problema, mas o problema é que algumas das vezes dizem que o medicamento não é suficiente para chegar nas crianças, porque ontem também não nos deram a medicação das 22 horas, só nos deram das 18 horas, porque dizem que o remédio é muito pouco para dar 2 vezes. Graças a Deus, provavelmente as coisas estão a ocorrer-se bem. Na primeira instância, que ontem, tivemos tanta dificuldade na sala e as pessoas não estavam se aglomerar tanto. Uma cama 2 pessoas, uma cama 3 pessoas, enfim. Então, tínhamos tanta dificuldade, mas hoje certas pessoas foram dispensadas que já foram recuperados. O conselho que eu entrego nos pais que não têm ido para acompanhar. Então, devem, na verdade, quando estão a ver uma criança com sintomas de tosse, diarreia, então o melhor é mesmo nós corrermos no hospital. Além do sarampo e a malária, as doenças do foro respiratório também preenchem o currículo dos profissionais de saúde. Mas já nesta época as doenças recaem principalmente para as do foro respiratório. Então são esses os registros que nós podemos ir ressaltando quanto à prevenção de doença. A falta de aderência aos postos de saúde e não cumprimento das orientações médicas são apontadas como a causa do aumento de números de internamento, cujo a sua maioria são crianças dos 0 a 6 meses. Está proibida a captura de carapau, um período que teve início de veda
precisamente hoje e vai durar 60 dias. A nossa equipa passou por alguns mercados de Luanda que já registram escassez do pescado de forma geral e em relação ao carapau, segundo constatamos, ainda há grandes alterações. Está proibida a pesca do carapau, segundo o decreto presidencial número 63/24, que estabelece medidas de gestão das pescarias marinhas continentais para 2024. Peixe ova, quando o peixe ova tem que fazer alguns meses também parado para o peixe crescer, porque eles não podem trazer aquele peixe mais pequenininho, que é o Joaquimzinho, está a estragar o ovário do peixe. Então chega a certa altura que o peixe tem que vedar o peixe para o peixe crescer. Eles têm que crescer porque ficam pequenos e a partir de maio até o junho, julho, agosto proíbem 3 meses para ter o crescimento. Mas no momento seria maio. Pediram e ficou para junho. Hoje é o último dia do carapau. De 1 de julho a 31 de agosto deste ano, está proibida a pesca do carapau em toda a costa angolana para desova e reprodução da espécie. Para o presidente da Associação dos Amadores de Pesca de Cerco de Luanda, Arsénio Lopes, a medida é bem-vinda, mas espera que o Ministério em causa fiscalize este processo. A veda que há é a veda para não captura do carapau durante estes 2 meses. Anteriormente eram 3, mas este ano reduziram para 2. E eu acho que é bem-vinda. Deveremos ver se o próprio Ministério faz o controle das pessoas que vão continuar a pescar. Se a veda é para o carapau, tem que ser, tanto faz do anzol, tanto faz de malhar, para toda a espécie do carapau. Vítor Chilamba, diretor do gabinete do Ministério das Pescas e Espécies Marinhas, disse que há medidas a serem acauteladas nessa época em particular. A veda ou a pausa biológica é das principais medidas técnicas implementadas mundialmente a nível de todos os estados costeiros onde a pesca tem alguma expressão do ponto de vista socioeconômico, que visa essencialmente garantir uma gestão mais sustentável dos recursos pesqueiros ou os recursos marinhos de forma geral. Os meses de janeiro e fevereiro para os crustáceos, nomeadamente o camarão de profundidade e a gamba costeira, os meses de maio, junho e julho para as espécies de peixes demersais, estamos aqui a falar dos cachuchos, corvinas, entre outros, e por fim os meses de julho e agosto para então o período, portanto, de veda da espécie ou das 2 espécies de carapau. A fiscalização é feita principalmente através dos locais de desembarque e, como sabe, a nossa costa é vasta, são 1.650 km de Cabinda ao Namibe, e pelo menos nos principais locais de desembarques nota-se a presença de inspetores. E a começar a segunda metade do ano, os cálculos não fogem dos caminhos da inflação, com perspectivas do que se pode esperar ao longo desses últimos 6 meses de 2024. Volta aos nossos estúdios o Dr. Pedro Quassa para mais uma breve análise. Dr. Pedro, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Simeão. Estamos a começar a segunda metade do ano, segundo semestre. Como é que podemos olhar quando estamos a falar em contas que envolvem a inflação, os preços no mercado? Bem, a inflação é sempre uma questão de preocupação em todos os países do mundo e os países em desenvolvimento, não é, que carecem de uma base industrial relativamente robusta, sentem muito mais, portanto, este efeito. No caso particular da inflação angolana, em termos daquilo que são as suas projeções, podemos dizer que não depende unicamente daquilo que são os fatores, não é, internos ao país, mas também o cenário internacional, especialmente aquilo que acontece nas principais economias do mundo, como a zona euro, o Reino Unido e especialmente os Estados Unidos da América, podem também, até certo ponto, influenciar a nossa taxa de inflação e, consequentemente, o seu nível. Isto acontece desse seguinte modo.
quando, por exemplo, os países mais avançados elevam a sua taxa básica de juros, isto tem um potencial significativo de poder drenar os recursos financeiros que seriam, até certo ponto, destinados para os países em desenvolvimento, tanto em formato de investimento financeiro quanto em formato de investimento produtivo, para os países mais avançados, tendo em conta que são países que apresentam uma moeda ou moedas relativamente mais fortes. Portanto, o cenário internacional dos países avançados é muito importante para poder se avaliar com certa profundidade e amplitude o que pode acontecer nos países em desenvolvimento e, particularmente, Angola, em termos de inflação. O cenário que temos estado a testemunhar até agora é da aceleração. Dr. Pedro, há alguma garantia em função dos indicadores de termos um semestre com outros dados? Bem, ainda fazendo análise sobre a ótica daquilo que pode ocorrer no cenário internacional, se nós formos olhar a atual taxa básica de juros dos Estados Unidos da América está em torno num patamar de 5,25% e 5,50%, o que significa dizer que esta taxa de juros, a continuar do jeito que está, pode fazer com que haja uma espécie de fuga de capitais dos países em desenvolvimento, e Angola não está isenta, não é, a esta realidade, apesar de não ser uma economia fortemente integrada, não é, ao circuito da mobilidade internacional de capitais, mas pode, até certo ponto, afetar a sua taxa de inflação na medida em que, havendo esta migração de capitais dos países menos avançados para os países centrais, isto também pode ter implicações na taxa de câmbio e, consequentemente, na inflação, tendo em conta que somos ainda um país com uma fraca base industrial, o que faz com que o câmbio tenha um peso significativo, portanto, no nosso nível de inflação. Há uma grande necessidade de controlar os preços, sobretudo quando estamos a falar da cesta básica, Dr. Pedro. Sim, é muito importante controlar-se os preços. Entretanto, mudando agora a nossa abordagem, além daquilo que pode acontecer no cenário internacional, o quadro fiscal interno do país também é muito importante e nós também precisamos olhar para aquilo que é a qualidade do ajuste fiscal atualmente em curso, que está um pouco mais voltado fortemente ao fator associado, não é, à receita ou à arrecadação tributária. Quando, por exemplo, os governos tendem a contrair muita dívida, sobretudo no plano interno do país, isto faz com que o setor público ou o governo dispute os recursos com o setor financeiro e produtivo privado. Isto faz com que os preços subam na medida em que o governo, não é, apresentando títulos públicos relativamente mais fortes, com maior liquidez, faz com que o setor privado prefira, não é, comprar títulos públicos em detrimento de disponibilizar recursos para poder financiar a economia. E a consequência disso é a redução do nível de atividade econômica e, no quadro de um país pouco industrializado como Angola, a sua inflação decorre fundamentalmente de uma escassez profunda de oferta e, havendo, portanto, este desvio de recursos para poder financiar o déficit orçamentário, isso também faz com que a taxa de inflação tenda a manter-se relativamente alta. Até agora, Dr. Pedro, têm sido tomadas medidas no sentido de, sobretudo, controlar os preços. Estamos a fechar o ano. Que tipo de medidas mais concretas, mais práticas, aquelas que tragam de facto os mais esperados resultados, devem ser tomadas para permitir um fecho de ano desejável? Bem, em termos conjunturais, falando daquilo que o governo angolano pode controlar, lembrando que existem variáveis que estão muito aquém, portanto, do governo, ou seja, variáveis internacionais. No quadro interno é preciso, até certo ponto, controlar a dívida pública, em que pesa a nossa dívida ser fortemente uma dívida externa, ainda assim a dívida interna é muito importante. É claro que existe um dilema por parte do país, tendo em conta que o governo também não pode controlar fortemente a sua dívida, porque é preciso, até certo ponto, manter e até mesmo ampliar alguns gastos associados àqueles fatores que podem, portanto, fazer alterações permanentes e significativas do lado da oferta da economia, isto é, investimento em infraestrutura. Portanto, é uma situação relativamente complicada, não é complexa, mas ainda assim acredito que o controle da dívida, sobretudo a dívida interna, é muito importante e continuar-se a investir fortemente em infraestrutura que possa criar todo um ambiente, não é, para o funcionamento da operacionalização do setor privado é muito importante, tanto em termos conjunturais quanto em termos estruturais no longo prazo. Dr. Pedro, muito
Muito obrigado por mais esta breve análise e a começar o semestre. E o mês, particularmente, temos mais momentos pela frente. Mário. Muito obrigado, Simeão. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê em breve. Até breve. 3 empresas serão privatizadas ainda este ano à luz do ProPriv. O programa de privatizações, entre outros ativos, prevê igualmente 15%, no caso, a venda de 15% da participação que o Estado detém na operadora de telefonia móvel Unitel. Até setembro deste ano, o governo pretende vender as ações que detém no Standard Bank, uma participação de 49%. A proposta foi apresentada esta segunda-feira no encontro da Comissão Interministerial para o Programa de Privatização, ProPriv. Da proposta apresentada, o secretário de Estado das Finanças e Tesouro, na qualidade de coordenador adjunto da Comissão para as Privatizações, Otoniel dos Santos, frisou que 10% das ações deste ativo será alienado em bolsa. A participação que o Estado detém no banco Standard Bank, uma participação de 49%. Esta participação será proposta a alienar numa razão de 24% para o acionista parceiro, 10% será alienado em bolsa e 15% será então mantida na esfera do Estado. Esta privatização deverá ocorrer até o final de novembro de 2024. Em análise na reunião orientada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, esteve também a dispersão do capital da Bodiva, numa alienação de 30%. Otoniel dos Santos avançou, por outro lado, que o processo de privatização da ENSA encontra-se em estado avançado. Foi analisada a estratégia de privatização da Bodiva, irá dispersar o seu capital no seu mercado e esta alienação será numa dimensão de 30% a ocorrer até o final do mês de outubro do ano de 2024, este ano. Temos aqui a falar da Empresa Nacional de Seguros de Angola, portanto a ENSA, cujo processo de privatização está já numa fase bastante avançada e onde se pretende então fazer uma privatização em bolsa de 30% do capital da ENSA que o Estado detém. A Comissão analisou ainda a proposta de um conjunto de ativos que vão ser privatizados até o primeiro trimestre de 2025. Foi apreciada a proposta de otimização do processo de privatização da Unitel. A proposta relativamente à privatização está na ordem dos 15% da participação que o Estado detém na Unitel e esta privatização deverá ocorrer até o início do segundo semestre do ano 2025. E foi apreciada a estratégia de privatização da participação indireta do Estado no Banco Fomento Angola. Esta participação será alienada até o primeiro trimestre de 2025 e será feita numa dimensão de até 30% da participação combinada do Estado e do parceiro acionista que detém no Banco de Fomento Angola. O petróleo, principal matéria-prima do país, continua em alta nos mercados internacionais e em performance considerada estável em relação ao Orçamento Geral do Estado. O Brent, de referência para as exportações angolanas, continua a ser comercializado acima dos $80. O barril de petróleo Brent, que serve de referência às exportações angolanas, foi vendido nos últimos 6 meses nos mercados internacionais acima dos $70. No primeiro semestre deste ano, o valor do petróleo sempre esteve acima do valor estabelecido pelo Orçamento Geral do Estado, que prevê para o exercício fiscal de 2024 um preço médio do barril de petróleo de $65 e uma produção petrolífera média diária de 1.166.000 barris, bem como estima uma produção anual na ordem dos 388 milhões de barris. Em janeiro desse ano, o preço do barril
barril do petróleo Brent rondava os $82. Em fevereiro estava nos 83, em março 87, em abril 88, em maio 83. Considerado o histórico de um mês, o barril de Brent teve a maior alta de $86,50 na última semana de junho, enquanto o preço mais baixo foi de $76,66 no dia 4 de junho. O comportamento do preço revela alguma estabilidade em torno dos $80 por cada barril. Prevê-se que o preço do petróleo Brent, que serve de referência às exportações angolanas, permaneça relativamente inalterados no segundo semestre de 2024, equilibrado pela demanda reduzida da China, com o potencial de aumento da oferta de grandes produtores, bem como as tensões geopolíticas em curso no Médio Oriente. Analistas e economistas, em pesquisa recente, prevêem que o petróleo Brent, referência global, fique em $83,93 por barril no ano. No início deste mês, a OPEP, que inclui a Rússia e outros aliados, decidiu reduzir lentamente os cortes de produção de 2,2 milhões de barris por dia no próximo ano, a partir de outubro, enquanto manteve corte de outros 3,66 milhões de barris por dia até o final de 2025. De recordar que Angola saiu da OPEP por não concordar em reduzir a produção estabelecida pela organização, que atribuiu uma cota de produção ao país de 1,102 milhões de barris por dia. Executivo. Novos secretários de Estado. Posse e recomendações. Em destaque. Na província do Uís, o governo local passou já em revista as ações realizadas ao longo do primeiro semestre do ano e o plano do que foi alinhado para os próximos 6 meses. O município da Mocaba acolheu a segunda sessão alargada do Conselho Consultivo, que foi orientado pelo governador José Carvalho da Rocha. Durante a segunda sessão alargada do Conselho Consultivo da província, o governador do Uís buscou entender melhor as necessidades e desafios enfrentados pelos moradores dos municípios. O objetivo era obter informações detalhadas sobre o funcionamento dos 16 municípios da província que dirige. Estamos a realizar uma reunião em que iremos tratar particularmente, com bastante ênfase, do nosso programa de apoio à agricultura familiar. É por esta razão que nós reunimos aqui desde os nossos administradores comunais, os administradores, seus adjuntos e os diretores a nível da província que estão diretamente ligados a este programa, para fazermos uma avaliação e perspectivarmos ações que teremos que desenvolver para que continuemos a produzir alimentos aqui nessas terras do Bago Vermelho, que é o nosso maior desafio. Nós temos condições climatéricas, condições de solo, portanto, é arregaçar as mangas e produzir. É isso que nós queremos fazer. A zona agrícola do Kivuvu, em Mocaba, destaca-se pelo seu grande potencial na agricultura, especialmente na produção de café. Estamos, de facto, aqui no município do café, que é o município do Mocaba, que, para além do café, também desenvolve outras culturas, não é assim? A batata rena, a banana, o feijão, portanto, a mandioca, muitas culturas que são produzidas aqui nessa região. E dentro do nosso programa de administração, nós, a nível da direção, controlamos 43 associações, 6 cooperativas agrícolas e temos também o controle de 84 escolas de campo, com um universo de 13.569 famílias controladas a nível do município. Nosso forte é o café. O café é a cultura de maior rendimento do município de Mocaba e da província do Uís. Em relação às infraestruturas, José Carvalho da Rocha informou que o aeroporto Manuel Quarta Mpunza, também conhecido como aeroporto do Uís, está em pleno funcionamento e pronto para receber voos da Companhia Aérea Nacional. O aeroporto do Uís está a funcionar, né? O que nós esperamos com muita ansiedade é que, de facto, a nossa companhia de bandeira possa retomar os voos aqui, porque até precisamos desenvolver o turismo, precisamos de aproximar mais as nossas famílias, os empresários. Portanto,
estamos ansiosos, né, que essa retoma possa ocorrer a qualquer momento. A reunião reforçou a importância de aprimorar o desenvolvimento agrícola e garantir a eficiência das infraestruturas para atender às demandas da população e promover o crescimento econômico da região. Estamos a informar o Girassol Jornal, segunda-feira, debates na 55ª Assembleia do Fórum Parlamentar da SADC, desenvolvimentos que você não pode perder. E ainda hoje, Palácio Presidencial, novos secretários de Estado, momentos da posse e recomendações ao mais alto nível. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Está de volta a atualidade no Girassol Jornal. Já estão em funções os secretários de Estado, recentemente nomeados pelo Presidente da República, que ao conferir posse aos responsáveis recomendou rigor e empenho no cumprimento das funções. Em relação ao desporto, o Presidente João Lourenço afirmou que quer uma maior aproximação do setor às escolas e também mais atenção aos jovens. O Presidente da República entende que o desporto escolar é a via mais apropriada para o aumento de praticantes, da qualidade dos desportistas angolanos e, consequentemente, de melhores resultados ao nível das mais diversas competições nacionais e internacionais. Ao falar na cerimónia de empossamento dos novos secretários de Estado recentemente nomeados, João Lourenço centrou a sua abordagem na necessidade de ser massificado o desporto nas escolas. Usado será falar da importância e do lugar da juventude, portanto temos que cuidar dela cada vez mais, assim como do desporto, que acabam por estar interligados, juventude e desporto. Com relação ao desporto, eu gostaria, mais uma vez, de chamar a atenção para a necessidade de se trabalhar com o setor da educação e do ensino superior, sobretudo da educação, para a necessidade da promoção do desporto escolar. Portanto, o nosso desporto vai ganhar bastante se apostarmos fortemente no desenvolvimento do desporto escolar. A nova Secretaria de Estado, criada pelo Executivo, visa fundamentalmente prestar uma atenção mais minuciosa aos diferentes objetivos estratégicos distribuídos por todo o país. Trata-se da Secretaria de Estado da Defesa para a proteção dos objetivos estratégicos, para o qual foi nesta segunda-feira empossado Lúcio Gonçalves Amaral. Os novos membros do Executivo estão cientes das responsabilidades e desafios que têm pela frente. A jurista Danila Patrícia Bragança é a nova Secretária de Estado para a Juventude e admite que as preocupações dos jovens estão identificadas. Conhecemos bem aquelas que são as principais inquietações, dos desafios da juventude angolana. Vamos precisar muito do apoio de cada jovem angolano, porque as vossas preocupações, os jovens que nos acompanham do outro lado, as vossas preocupações são também as minhas preocupações. Portanto, o futuro é de vitórias, estamos juntos, contem comigo. Quanto ao desporto, Paulo Alexandre Madeira, que no passado presidiu a Federação Angolana de Basquetebol, disse que do Presidente da República recebeu orientações para criar iniciativas que vão permitir uma maior aproximação entre a escola e o desporto. O Governo está a trabalhar neste momento na aprovação do Plano de Desporto e o Plano de Desporto já garante as linhas orientadoras desta tarefa, desta missão que, no fundo, iremos empenhar-nos nos próximos tempos para que, de facto, consigamos alcançá-la. Por isso, necessariamente, para a evolução do desporto nacional, para aumentarmos o número de praticantes, para que com isto consigamos gerar mais qualidade, necessariamente teremos que trabalhar conjuntamente com o Ministério da Educação, com o Ministério do Ensino Superior, para aumentar a base da pirâmide, para começarmos ou para voltarmos a ter mais qualidade a nível do desporto nacional. Questionado sobre os novos desafios, Lúcio Amaral, que por sinal é general, recorreu aos princípios militares para assumir a sua prontidão para o que der e vier. Nós recebemos a missão e realmente estamos prontos para cumprir. Os militares não questionam as ordens que recebem. Por isso mesmo, nós estamos prontos a dar cumprimento à missão que nos foi atribuída. O Presidente da República, João Lourenço, empossou nesta segunda-feira 3 novos secretários de Estado, nomeadamente
Lúcio Amaral, secretário de Estado da Defesa para a Proteção dos Objetivos Estratégicos, Danila Patrícia Bragança, secretária de Estado para a Juventude, e Paulo Alexandre Madeira, que ocupa agora o cargo de secretário de Estado para o Desporto. Fórum Parlamentar da SADC, os debates na 55ª Assembleia tiveram início hoje com foco no plano estratégico da região. Que está traçado para o período de 2024-2028. O plano está baseado em princípios centrados na revitalização da democracia parlamentar. A presidente da Assembleia Nacional considera que a falta de energias renováveis e de água potável fragiliza o desenvolvimento dos países a nível da região da África Austral e dificulta o alcance da industrialização. Carolina Cerqueira falava esta segunda-feira em conferência de imprensa para o lançamento do plano estratégico do Fórum Parlamentar da SADC 2024-2028. As energias renováveis levam ao desenvolvimento sustentado a nível das comunidades e para uma nova perspectiva de industrialização, de criação de emprego e fazer face ao desemprego que a parte evidente e substancial de jovens na nossa região conhecem. E, por outro lado, nós, parlamentos, teremos que criar leis modelo, como é recomendado, para que possam garantir que seja institucionalizado esse direito das pessoas a ter acesso à água de qualidade, terem acesso à eletrificação. Muitos países da região já têm avanços substanciais em relação a esses dois fatores importantes para o desenvolvimento e nós é uma forma de advocacia para que efetivamente os países da região alinhem e executem programas sustentados que possam facilitar a vida das populações. Na sequência, a presidente da Assembleia Nacional discursou na abertura da 55ª edição do Fórum Parlamentar da SADC, que decorre em Luanda. No seu discurso, destacou a importância do plano estratégico do Fórum Parlamentar da SADC, assente em 6 princípios. É com satisfação que verifico que uma das principais aspirações do Plano Estratégico 2024-2028 consiste em revitalizar o envolvimento parlamentar com base nas funções do Parlamento, nomeadamente a legislação, a representação e o controlo e fiscalização. É um documento que agora esperamos que possamos trabalhar com ele e viver também com ele e por ele. E queremos aqui alcançar os objetivos que forem definidos também a funcionar. O plano estratégico do Fórum Parlamentar da SADC estabelece as metas e bases do funcionamento deste órgão que pretende tornar-se num parlamento regional. Dos 16 Estados-membros, 10 já assinaram um protocolo para a transformação do Fórum em parlamento regional. A Namíbia foi o último país a assiná-lo. À medida que vamos avançar, os estados que se juntam a nós, então, há de se tornar um parlamento regional. E, tal como eu disse, é importante que quem quer que se junte a nós deve saber onde estamos, qual é o nosso plano, e os nossos planos, as nossas ações são visíveis, e a capacitação em termos de recursos humanos e também os recursos financeiros que também pretendemos alcançar. A sessão plenária acontece esta terça-feira e contará com a presença dos parlamentares dos 16 Estados-membros da SADC. Paris. Protestos em meio aos resultados eleitorais. Em destaque. E a atualidade internacional em destaque a seguir. Israel liberta 55 presos palestinianos, incluindo o diretor do Hospital Al-Shifa de Gaza. O assunto mereceu destaque e está no resumo da atualidade internacional, cujo desenvolvimento acontece agora com Emília Pascoal. Emília, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Olá, Emília. Boa noite a todos. Israel libertou dezenas de presos da faixa de Gaza, incluindo o Dr. Abu Salem, e 50 palestinianos libertados foram transferidos para hospitais. O ministro da Segurança Nacional de Israel, Ben Gvir, confirmou a medida nas redes sociais.
2 ministros de extrema-direita do governo de Israel condenaram a libertação do Dr. Abu Selmiya e afirmaram que a libertação foi realizada sem consentimento. Abu Selmiya disse que durante o cativeiro os prisioneiros eram torturados e mantidos em condições desumanas. Outras notas internacionais, acompanhe. Combatentes do grupo paramilitar do Sudão saquearam casas e lojas e tomaram o principal hospital de uma cidade central e forçaram milhares de pessoas a fugirem. De acordo com as Nações Unidas, os ataques forçaram cerca de 57 mil pessoas a fugirem das suas residências. As forças de apoio rápido paramilitares começaram a ofensiva contra os militantes do Sudão na província de Sennar no início desta semana, atacando a vila de Jebel Moya. O grupo paramilitar tem sido repetidamente acusado de graves violações de direitos humanos em todo o país desde o início da guerra em abril do ano passado. 11 pessoas foram mortas em ataques russos no leste da Ucrânia no sábado, enquanto as equipas de salvamento na cidade de Dnipro escavavam entre os escombros, depois de um ataque ter destruído um edifício residencial de 9 andares. Os ataques ocorreram numa altura em que a Rússia continua a esticar as tropas ucranianas ao longo da extensa fronteira com 1000 quilômetros na linha da frente. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que 7 pessoas tinham sido mortas em ataques com mísseis na cidade de Vyunaysk, no sudeste da Ucrânia. Zelensky reiterou o seu apelo aos aliados para que forneçam à Ucrânia mais armas de longo alcance e que reforcem as defesas aéreas a fim de pôr termo aos ataques diários ao seu país. A Suprema Corte dos Estados Unidos da América decidiu nesta segunda-feira que Donald Trump não pode ser processado por ações oficiais tomadas como presidente, mas pode ser por atos privados. Uma decisão histórica que reconhece pela primeira vez qualquer forma de imunidade presidencial contra processos judiciais. Os juízes, numa decisão de 6, escrita pelo presidente do tribunal, John Roberts, rejeitaram a decisão de um tribunal inferior que rejeitava a reivindicação de Trump de imunidade contra acusações criminais envolvendo seus esforços para desfazer a derrota eleitoral de 2020 para Joe Biden. O presidente do tribunal escreveu: "Concluímos que, sob a nossa estrutura constitucional de poderes separados, a natureza do poder presidencial exige que o ex-presidente tenha alguma imunidade de processo criminal por atos oficiais durante o seu mandato." Ainda fora de portas, em França, houve protestos em Paris depois da divulgação dos resultados à primeira volta das eleições legislativas. A faltar uma semana para serem conhecidos os resultados das eleições francesas, a primeira volta que aconteceu neste domingo, numa fase inicial, dá vitória à extrema-direita. A União Nacional de Marine Le Pen foi a formação mais votada na primeira volta das eleições legislativas francesas, realizadas neste domingo, com 33,15% dos votos. A coligação de esquerda, Nova Frente Popular, obteve 27,99% dos votos e tornou-se assim a segunda maior força política, à frente da maioria cessante do presidente Emmanuel Macron, que no momento é o grande derrotado das eleições, com 20,4% dos votos. Após a divulgação dos resultados, dezenas de manifestantes reuniram-se na capital francesa na noite deste domingo. Os manifestantes dispararam foguetes em Paris enquanto marchavam pelas ruas da cidade com gás lacrimogéneo, fumegantes e latas de lixo em chamas. O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, alertou esta segunda-feira para o grande perigo que esta mudança pode trazer. O responsável afirmou que começa a cheirar um grande perigo e considerou que estas eleições podem ser as mais improváveis de sempre em França. Está contando a atualidade internacional. Kenny Simeão, continuação de um bom jornal. Obrigada, Emília. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, até amanhã, Emília. A valorização do capital humano está em alta no 10º Conselho Consultivo Alargado do Ministério das Relações Exteriores. No encontro que teve início hoje estão em análise, entre outros assuntos, os desafios no setor, nas vertentes da diplomacia e também da administração. O Ministro das Relações Exteriores destacou os esforços contínuos do Ministério na capacitação e formação dos seus quadros, visando uma diplomacia mais eficiente e preparada para os desafios contemporâneos. Além disso, o Ministro realçou a relevância da diplomacia económica, especialmente no que toca à atração de investimento estrangeiro, estímulo às exportações e promoção do turismo, tendo mencionado o papel fundamental do mercado africano no aumento das exportações de produtos como café, mel e cacau. A este propósito, o café de Angola começa a recuperar a sua posição em vários mercados internacionais, onde já se vão firmando outros produtos
produtos como o mel e o cacau. Igualmente, o nosso executivo tem feito um trabalho conjunto para a melhoria do ambiente de negócios na República de Angola. Como resultado, assiste-se a um aumento gradual de investimentos na nossa economia, tendo como referência, entre outros, o visível investimento externo no corredor de Lobito, o retorno a Angola da multinacional diamantífera de Beers e na vertente da promoção do turismo nacional, a recente inauguração do Parque Nacional do Iona, na província de Namíbia. O ministro também abordou a situação geopolítica do continente africano, enfatizando a necessidade da resolução pacífica dos conflitos e reiterou o compromisso de Angola com o multilateralismo, defendendo a reforma do Conselho de Segurança da ONU para torná-lo mais inclusivo e eficaz. A República de Angola considera o multilateralismo como uma das formas mais eficazes de combate às ameaças globais e alcance das soluções coletivas que satisfaçam a todos os intervenientes. Estas declarações foram feitas nesta segunda-feira durante o 10º Conselho Consultivo Alargado do MIREX, que reuniu em Luanda ministros, secretários de Estado, membros da Assembleia Nacional e outros dignitários da Academia Diplomática Venâncio de Moura. A abordagem central desse Conselho Consultivo Alargado gira em torno da capacitação do capital humano do Ministério das Relações Exteriores para atender aos vários desafios inerentes ao setor, uma vez também que Angola se prepara para, em 2025, assumir a presidência da União Africana. Neste sentido, temos uma grande agenda que vai certamente aumentar a nossa responsabilidade a partir de fevereiro de 2025, quando Angola assumir a presidência da União Africana. Portanto, durante um ano, teremos a responsabilidade de dar a dinâmica necessária para que o continente interaja com o resto da comunidade internacional. Uma grande responsabilidade que nos é dada tendo em conta a confiança que depositam em Angola e na sua liderança. O Conselho Consultivo Alargado do MIREX termina na terça-feira com discussões sobre a gestão administrativa, a política consular e as estratégias de atuação diplomática e económica de Angola. Estamos a informar-te em mais. Fique ligado. Ainda hoje, depois do intervalo, acompanhe a atualidade desportiva. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Até já. Já de volta aí com o Desporto Prevere a seguir. Com Júlio dos Santos, que já chegou. Júlio, boa noite. Boa noite, Kina Santos e também Simeão Mundula. Cá estamos nós para contar tudo sobre o desporto a nível nacional e internacional. Avança. Viva, muito boa noite. O secretário de Estado para o Desporto, Paulo Madeira, garantiu que se vão focar no desporto escolar para potenciar o desporto profissional em Angola. O Ministério da Juventude e Desporto está com rostos novos. Os recém-impulsados para as funções de secretário de Estado para o Desporto e Juventude receberam as pastas dos anteriores dirigentes na sede do Minjude. Para o desporto, o secretário Paulo Madeira garantiu que os problemas do desporto angolano são bem conhecidos. No entanto, o secretário de Estado sublinhou que a aposta no desporto escolar deve ser o principal foco para o desenvolvimento do desporto profissional. Tudo aquilo que é necessário fazer para que, de facto, possamos respirar melhor ao nível do desporto nacional. Por isso, eu penso que temos que ter fé que com essas ferramentas e com algum sangue novo poderemos, de facto, a breve trecho, recolocar alguns processos do desporto em curso. E é importante aqui referenciar um aspecto que o titular do Poder Executivo hoje ainda referiu na cerimónia de tomada de posse, que é a necessidade do relançamento do desporto escolar para usarmos o desporto escolar como pilar e a base para a massificação e também para o crescimento do desporto de alto rendimento, do chamado desporto federado. Por outro lado, a secretária de Estado para a Juventude, Danila Bragança, prometeu pôr as mãos na massa para responder aos anseios dos jovens angolanos por sentir as mesmas dificuldades desta franja
da sociedade. É necessário resolver os problemas dos jovens. Este é o compromisso que vamos desde já assumir aqui publicamente para com a juventude angolana. Contem conosco, porque os desafios dos jovens angolanos que nos acompanham do outro lado das câmaras são os meus desafios também. E é isto que vamos defender, vamos acreditar que vamos resolvê-los e, portanto, contamos com a juventude angolana de Cabina Corene e Benguela Mochico. Vamos ter força, esperança e fé que tudo irá correr bem. Os problemas dos jovens, habitação, saúde, educação, empregabilidade, não é? Estes são os problemas que já são conhecidos e são estes que vamos atacar também, entre outros, claro. Novos secretários de Estado garantem que vão trabalhar para responder positivamente pelas funções pelas quais foram chamados. E agora vamos falar sobre a taça no caso a taça COSAF. Os Palancas Negras derrotaram as Ilhas Seychelles por 3-2, com um bis do avançado do Gil Vicente Depo. Os pupilos de Pedro Gonçalves sabiam da importância do duelo após o empate a 0 frente à Namíbia. Aos 8 minutos da primeira parte, os Palancas Negras chegaram ao primeiro tento da partida por intermédio de Depo. Depois disto, surgiu algo que nem sequer o banco acreditou. É apenas o 7º mês do ano de 2024. Porém, o defesa central Vidinho entendeu que já era dezembro e por esta razão deu o presente de Natal antecipado para o avançado Gamatiz aos 25 minutos. No reatamento da partida, a seleção nacional estava a dormir e, quando assustou, já está aos 15 segundos da segunda parte por intermédio de Labrosse. Depois deste golo, a formação angolana foi à luta e alcançou a vitória. Aos 57, se viu bem o avançado do Gil Vicente para fazer o bis. Depo leva agora 4 golos em 8 jogos desde que se estreou com a camisola da seleção nacional. 20 minutos depois, chegou o golo que tanto se esperava. Maestro, a jeito de mestre, fez aquele que é considerado um dos melhores golos da taça COSAF. Com este resultado, Angola assume assim o segundo lugar da tabela classificativa do Grupo C, com 4 pontos, os mesmos pontos que a Namíbia na primeira posição. Seychelles aparece como terceiro colocado com 1 ponto e Lesoto é o último colocado também com 1 ponto. A seleção nacional volta a entrar em campo no dia 3 de julho, quarta-feira, às 14 horas, diante do Lesoto. E continuam as emoções do Euro 2024 que acontece na Alemanha. Hoje, por exemplo, a França garantiu um lugar para os quartos de final desta competição, depois de vencer a Bélgica por 1-0. O autogolo do defesa central Vertonghen. São, no total, 9 autogolos desde que começou esta grande prova europeia de futebol. Neste momento, a seleção de Portugal mede forças com a Eslovénia, também a contar para os oitavos de final. E neste momento mesmo, a única informação, no caso a informação de última hora, que este jogo entre Portugal e Eslovénia foi agora ao intervalo. Neste momento, Portugal e Eslovénia estão empatados sem qualquer golos. E sobre o desporto a nível nacional e internacional, no caso nacional e internacional, está tudo dito aqui na CBA. Muito boa noite e continuação de um Girassol Jornal. Obrigada, Júlio. Amanhã estamos juntos. João de Júlio. E já na ponta final, passamos por Cabinda e falamos de uma feira do inventor que acontece naquela região do país e que junta vários expositores. A iniciativa pretende fazer com que os alunos desenvolvam habilidades no capítulo científico. O setor da educação em Cabinda tem vindo a promover anualmente iniciativas que estimulam os alunos a desenvolverem projetos científicos. A Feira do Inventor é o mais destacado neste processo. Mais de 20 escolas prepararam os alunos na apresentação de projetos investigativos. No total, foram 70 expositores que mostraram aos presentes novidades sobre as técnicas do ensino, formas de comunicação e até critérios de trabalhar a terra.
Os alunos que participam da exposição afirmam que a criatividade existe, mas o que tem faltado é o apoio. Peço o apoio ao governo e muito mais a várias indústrias que nos apoiem, essas pequenas indústrias, porque a gente é o futuro da manhã. Então, se a gente nos apoiar juntamente com o nosso responsável, o nosso orientador, a gente vai alcançar patamares muito elevados. Aqui começamos com um sistema de automação residencial, no qual nós podemos controlá-lo através da internet, fora ou dentro de casa. A partir da via internet podemos ligar uma lâmpada, desligar, abrir portas, tirar uma foto e identificar se alguém entrou em casa ou não. Temos aqui um robô espião. No caso de um desabamento numa mina, onde não podemos entrar por causa do risco, podemos mandar um robô que possui uma câmera, uma lanterna e 4 rodas 4x4 para entrar. Apresentar o meu projeto de construção de uma venda duplex. Este projeto é um projeto contemporâneo e moderno. Dentro do projeto temos alguns elementos que são a piscina, que é uma área de lazer onde nós podemos aconchegar, relaxar. Temos aqui uma entrada de carros e temos um estacionamento. Temos a área verde para melhor ambiente, o ar entrar no quintal. Aqui temos um pequeno anexo. Nesta feira vamos apresentar os nossos projetos que aqui temos. Temos aqui a nossa máquina moedora de saca-folha. Temos a nossa máquina que detecta a presença de pessoas para casos de instituições. Temos aqui a nossa máquina trituradora de café, não só como pode triturar também vários cereais, e temos o nosso processo de irrigação automática. Nós conseguimos ver alguma iniciativa por parte deles, alguns sonhos, alguma coisa como se fossem transformarem aqueles sonhos em realidade, aquele que vê nos bonecos, uma coisa qualquer. Nos surpreendemos certas vezes quando nós pedimos que venham apresentar alguns trabalhos práticos, físicos, tendo em conta o uso das leis que eles aprendem, né? As leis da física. A governadora provincial de Cabinda, Mara Quiosa, presente na exposição, pediu à classe empresarial local a prestar maior atenção às iniciativas destes alunos. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade também para fazer um apelo aos nossos empresários aqui locais, os empresários da nossa província, que nos ajudem a desenvolver todo o processo destes projetos. São ideias, muito boas ideias foram aqui apresentadas, mas não basta apresentar as ideias, é preciso que nós, governo, acompanhemos o desenrolar destes projetos para que, de facto, no final eles sirvam às nossas comunidades. E quero acreditar, sim, que este apelo deverá ser abraçado pelo setor privado, essencialmente aqui da nossa província. A feira conta com expositores das escolas públicas e privadas sediadas em Cabinda. Hoje é a ponta final do Girassol Jornal. Tem debate a seguir, em especial informação. Hoje reflexões em torno da vandalização dos bens públicos, prejuízos nos cofres do Estado. Kira. Pois é, o quão danoso tem sido isso para os cofres do Estado que vamos estar a abordar. O Alberto Capitão já está com o seu painel montado e os seus convidados. Não deixe de acompanhar, é a seguir ao jornal. E por nós, hoje é tudo. Está contada a informação no Girassol Jornal, nesta primeira edição da semana. Obrigada pela companhia de sempre. Esta equipa regressa amanhã, à mesma hora, 19h45. Boa noite, fique bem, bom debate. Boa noite, bom debate.